Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma das equações mais famosas da mecânica dos fluidos. Isso porque ela é muito atraente ser utilizada porque é uma equação simples, algébrica, que relaciona as variações de pressão com as variações de velocidade e a elevação de um fluido. É importante a gente entender em quais casos a gente pode utilizá-la para evitar usar ela em momentos indevidos e acabar obtendo resultados que eles não são compatíveis com a realidade. Então, se por um lado a equação de Bernoulli é uma das mais famosas, ela também é uma das equações mais mal utilizadas da mecânica de fluidos. Então, a equação de Bernoulli, vocês já devem ter visto em outras ocasiões, é dada pela expressão a pressão sobre a densidade mais a velocidade ao quadrado dividido por 2 mais Gz é uma constante. Com as restrições, então, a gente só pode usar isso se o regime for permanente, o escoamento for incompressível e o escoamento for sem atrito e o fluxo através de uma linha de corrente. O cálculo da sustentação, por exemplo, de uma asa de avião, ele pode ser feito com essas simplificações sem maiores problemas. Por quê? Porque a maior parte do escoamento ele acontece fora da zona de arrasto. Lembra que essa zona de arrasto aqui, ela gerou inclusive o paradoxo da Lambert, porque tem uma pequena zona perto da asa em que a viscosidade é importante, mas de maneira geral, para o escoamento como um todo, a viscosidade é muito baixa. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a equação de Bernoulli. Essa equação ela não pode ser, por exemplo, utilizada para explicar a perda de pressão em um escoamento de tubo horizontal, porque a gente teria Z constante, V constante e P constante. Então, em tubos, o escoamento não seria a perda de pressão, então a gente não pode utilizar Bernoulli. Então, a gente só vai poder usar Bernoulli quando a viscosidade for desprezível. A dedução da equação de Bernoulli ela pode ser feita de diferentes formas, mas a gente sempre vai ter que considerar essas 4 restrições: regime permanente, escoamento incompressível, sem atrito e fluxo através das linhas de corrente. Partindo da equação de Euler, a gente pode chegar na equação de Bernoulli. Então, no vídeo que eu vou deixar aqui no card, a gente fez a dedução da equação de Euler nas coordenadas de linha de corrente na direção S até chegar na seguinte relação: 1 sobre ρ dp ds mais g dz ds mais v dv ds é igual a zero. Se a gente pegar ao longo de uma linha de corrente, então a nossa partícula ela vai se deslocar a uma distância ds ao longo dessa linha de corrente. Então, se a gente imaginar que a nossa partícula andou ds e colocar ds aqui em todas as direções, a gente vai ver que a gente vai ter 1 sobre ρ dp ds mais g dz ds mais v dv ds. Então, dp ds é a mudança de pressão, da mudança da pressão ao longo de S. Então, dp ds na verdade é dp. dz ds na verdade é a mudança de elevação ao longo de S. E dv ds é a mudança de velocidade ao longo de S. Então, transformando essas derivadas parciais em derivadas totais, a gente fica aqui dp sobre ρ mais v vezes dv mais g vezes dz é igual a zero. E fazendo uma integral daquelas que vocês não podem mostrar para o professor de cálculo de vocês, integrando cada uma dessas partes separadamente, a gente vai ficar aqui p sobre ρ mais v ao quadrado sobre 2, porque integral de dp vai virar p, integral de v dv vai virar v ao quadrado sobre 2, integral de dz vai ficar g dz, e a integral de zero vai ser uma constante. Note que se a gente derivar essa equação aqui, a gente volta para essa relação aqui. Então, a equação de Bernoulli, ela também pode ser deduzida. E aqui a gente chegou na nossa equação de Bernoulli. Então, como é constante, eu posso pegar 2 pontos que estejam na mesma linha de corrente e comparar as pressões, velocidades e altitudes para ter
ou alguma informação que eu precise. A equação de Bernoulli, ela também pode ser utilizada, ela pode também ser deduzida utilizando coordenadas retangulares, só que é um pouquinho mais difícil. Para o regime permanente, então a gente vai ter ρ mais dv dt é igual a ρ, o dv dx mais v dv dy mais w dv dz é igual a ρ. Então a gente tem aqui a velocidade, produto escalar com o gradiente, produto escalar com a velocidade. Ele é igual a menos o gradiente de pressão, menos ρ, vezes g, k. Aqui a gente está considerando que o eixo z é para cima e que g é para baixo da direção k. Fazendo essa relação aqui, a gente pode trabalhar, passar esse ρ dividindo e ficar com apenas essa relação aqui. Para um escoamento em regime permanente, o campo de velocidade é dado por um v de x, y e z. As linhas de corrente, então, elas são traçadas no campo de escoamento tangentes ao vetor velocidade em cada ponto. Então, durante o intervalo ΔT, uma partícula ela vai se deslocar um ΔS ao longo dessa linha de corrente. Então, se a gente for fazer a integração que nem a gente fez antes, a gente vai multiplicar pelo produto escalar ds, aquela expressão que a gente tinha. Então, a gente colocou aqui um ds fazendo o produto escalar em cada um dos termos, em que ds é dxi mais dyj mais dzk. Então, agora a gente vai pegar cada um desses termos separados e calcular a resposta para eles, começando por esse termo aqui, menos 1 sobre ρ, o gradiente da pressão ds. Então, menos 1 sobre ρ, o gradiente da pressão é I dp dx mais J dp dy mais K dp dz, e o nosso ds é dx dy dz. Então, lembra lá da regra, quando eu tenho um produto escalar, eu multiplico I com I com I vai dar 1, I com J vai dar 0, e com K também vai dar 0. Né? Então, quando eu multiplico iguais, eu tenho 1, e quando eu multiplico diferentes, faço produto escalar de diferentes, eu tenho 0. Então, isso daqui vai virar menos 1 sobre ρ dp dx dx mais dp dy dy mais dp dz dz. Notem que isso daqui é a própria definição de derivada total. Então, quando você tem uma função que depende de vários termos, a derivada total é igual ao somatório das derivadas parciais, vezes o dn aqui. Então, a gente pode trocar isso por apenas o menos 1 sobre ρ dp. Então, com isso, a gente já achou a forma simplificada desse termo aqui. Para esse outro termo aqui, a gente vai pegar menos gk, produto escalar com ds. Então, ele vai ser menos gk, produto escalar com ds, vai ser igual a g vezes k, dx dy dz. Então, a gente vai fazer o produto escalar, então só vai existir o k vezes o k. Então, se eu pegar o k vezes o k, eu vou ficar menos g, produto escalar com z. Notem aqui que se g tivesse alinhado em outra direção, era só fazer o produto escalar na outra direção. Então, se fosse alinhar na direção y, em vez de eu ter um dz aqui, a gente teria um dy. Então, notem que essa função aqui sempre é a função da cota. Ok? Bom, agora o último termo, e mais complicado deles, a gente vai ter que utilizar algumas lembranças de produto vetorial de vocês. Então, essa identidade vetorial aqui, ela é igual a esse termo que está entre colchetes. Então, a partir desse termo que está entre colchetes, a gente vai pegar esse ds e passar ele fazendo o produto escalar com cada um desses termos. Então, a gente vai ficar metade de nabla v, produto escalar com v, ds, menos v, produto vetorial de nabla v, produto escalar com ds.
Das propriedades de produto vetorial, a gente tem que, se a gente vai mudar a ordem no produto vetorial, então eu vou passar esse ds para frente, esse nabla v para frente e esse v para trás, eu tenho que mudar o sinal. Bom, e se a gente multiplicar ele por ds, a gente pode trocar esse produto vetorial aqui com o ponto ds de ordem. Então, a gente pode pegar esse produto vetorial e trocar ele de ordem com o produto escalar, que é o que é feito aqui. Então, o produto escalar veio para cá e o produto vetorial veio para cá. E notem que isso é zero. Por quê? Porque ele está falando que é a velocidade e fazendo o produto vetorial com o deslocamento. Mas a velocidade e o deslocamento, eles sempre vão ser colineares. Por quê? Porque a velocidade sempre aponta na direção S. Então, dois vetores que são colineares, o produto vetorial deles é zero. Então, como esse produto aqui é zero, isso aqui tudo acaba sendo zero também. Então, a gente só teria o primeiro termo aqui, porque a gente viu que isso aqui vai ser zero, para lidar. Então, a gente vai ter meio de nabla v produto escalar v ds. V produto escalar com v é a própria definição de módulo ao quadrado de v, vezes o ds. Então, aqui a gente vai ter metade. Fazendo esse nabla v ao quadrado, eu vou ter a derivada de v ao quadrado em xi, mais a derivada de v ao quadrado i j, mais a derivada de v ao quadrado zk, produto escalar com ds. E lembra que esse ds é dxi mais dyj mais dzk. E aqui, então, eu vou ficar dv ao quadrado dx mais dv ao quadrado dy mais dv ao quadrado dz, e isso é a própria definição de dv ao quadrado. Então, substituindo da nossa fórmula, a gente vai ficar aqui dp sobre ρ mais a metade de dv ao quadrado mais g dz é igual a zero. E fazendo a integral de novo, a gente volta para a nossa equação de Bernoulli, que a gente conhece. P sobre ρ mais v ao quadrado sobre 2 mais gz é uma constante. Conforme esperado, a gente pode deduzir a equação de Bernoulli utilizando diferentes sistemas de coordenadas. Mas, em todos os casos, a gente teve que fazer a restrição do regime permanente, do escoamento incompressível, do escoamento sem atrito e do fluxo através da linha de corrente. A equação de Bernoulli ela pode ser aplicada entre dois pontos quaisquer de uma linha de corrente, desde que essas três outras restrições sejam atendidas. Então, é muito comum a gente fazer P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Então, sempre que eu tiver um escoamento e eu puder pegar uma linha de corrente, eu posso pegar dois pontos distintos e eu posso relacionar a pressão, a velocidade e a cota desses pontos. Em algumas situações, o escoamento pode aparentar ser em regime transiente. Então, tem alguns casos que o escoamento parece ser em regime transiente, quando a gente olha de fora. Mas a gente tem que lembrar que essa dedução que é feita a partir do volume de controle. Então, se o escoamento estiver em regime permanente a partir do escoamento do volume de controle, a gente pode caracterizar ele e pode utilizar Bernoulli. Um exemplo disso, por exemplo, é quando você imagina um tanque se esvaziando. A partir do observador fora do volume de controle, aquele tanque está em regime permanente porque ele está diminuindo a massa. Mas a partir do observador no tanque, aquele tanque está perdendo massa consistentemente. Então, a partir do observador no tanque está em regime permanente e a partir do observador fora do tanque, ele está em regime transiente. Então, além disso, como a equação de Bernoulli foi deduzida a partir da segunda lei de Newton para uma partícula fluida, ela pode ser aplicada em qualquer sistema de controle diferencial, de referência inercial. No entanto, aquela conta que a gente fez, ela não leva em consideração as questões térmicas. A gente vai ver isso mais para frente. A aplicação da equação de Bernoulli, ela é muito utilizada para dimensionais bocais subsônicos, então bocais que têm velocidade abaixo da velocidade do som, normalmente até Mach de 0,3, tubulações com pequenos comprimentos e curvas suaves,
Então, para tubulações bem pequenas, a gente pode até desconsiderar o atrito, porque a gente vai ter uma boa aproximação. E para canais abertos. Mas, como a gente falou, a equação de Bernoulli que a gente deduziu até aqui, ela não levava ela foi a partir da segunda lei de Newton. Então, ela não levava questões de energia com ela. Então, a gente pode interpretar a equação de Bernoulli, que é uma equação de conservação de energia, como sendo uma equação de energia. Então, para isso, a gente pode obtê-la através da primeira lei da termodinâmica, que é a lei que fala sobre a conservação de energia. Então, a gente vai considerar um escoamento permanente na ausência de forças de cisalhamento, porque como a gente viu anteriormente, as forças viscosas produzem cisalhamento. A gente vai escolher um volume de controle limitado por 2 linhas de corrente ao longo de um escoamento. Então, aqui a gente vai ter o nosso volume de controle entre essas linhas de corrente. A gente sabe que, como não tem escoamento entre linhas de corrente, a entrada e a saída de material vai acontecer só por essa superfície 1 e por essa superfície 2. Então, o que é ponto menos o trabalho de eixo menos o trabalho de atrito menos os outros trabalhos vai ser igual a DDT da energia interna ρdV mais a integral da superfície de controle de E PdV, ρdVdA. Então, quer dizer, o calor que eu adiciono no sistema, menos o trabalho que eu tiro do sistema, vai ser igual à variação da energia do sistema, mais o fluxo de energia através da superfície de controle. Bom, como a gente está no escoamento sem atrito e sem eixo, então como não tem nenhum eixo entre o nosso volume de controle, o trabalho de eixo vai ser zero. Então esse termo aqui vai ser zero. Como a gente está desconsiderando a viscosidade, o trabalho de atrito também vai ser zero. E a gente não tem nenhuma outra parte aqui que faça trabalho, então esse trabalho, outros trabalhos vão ser zero também. Isso faz com que a nossa equação fique dessa forma. Se a gente colocar que o regime é permanente, esse termo DDT e ρV também vai ser zero, porque é regime permanente. Então, a nossa equação ficou que o fluxo de calor vai ser igual à quantidade de energia que atravessa as fronteiras do volume de controle. Considerando as propriedades constantes nas superfícies, então a gente está dizendo que a velocidade é constante e que a energia que entra é constante na superfície, a gente pode trocar a integral pelo um somatório. Então, Q ponto vai ser igual ao somatório de energia que passa pelos volumes de controle. E lembrando que a energia interna, a energia que passa pelo volume de controle, é a energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial. Então, como ρVdA é o fluxo de massa, na superfície 1, a gente tem a velocidade para dentro e a área para fora, então vai ser negativo. O 1 mais P, volume específico 1, mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, vezes o fluxo de massa negativo, mais o 2, P, volume específico 2, mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, vezes o fluxo de massa, menos Q ponto é igual a zero. Lembrando que Q ponto, na verdade, é dQ dt. E dQ dt a gente pode fazer dQ dm, dm dt. E dm dt é o próprio fluxo de massa. Então, com isso, a gente pode fazer essa equação, escrevendo ela e colocando o fluxo de massa em evidência. Então, 0 dividido por qualquer coisa vai ser zero. Com isso, a gente chega nessa relação aqui. Então, P1, V1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, menos P2, volume específico em 2, mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, é igual ao 2 menos o U, menos dQ dm. A gente tem que lembrar que o volume específico vezes a densidade é igual a 1. Então, lembra que ρ é igual a 1 sobre o volume específico, ou o volume específico é igual a 1 sobre ρ. Então, a gente pode trocar esse V1 pelo 1 sobre ρ e esse V2 por 1 sobre ρ2. Mas, como o nosso escoamento também ele é incompressível, esse ρ1 e esse ρ2 eles têm que ser iguais, porque ρ é igual a uma constante.
Essa equação que a gente tem, ela vai ficar igual à equação de Bernoulli, se a gente tirasse o termo que está aqui entre parênteses depois da igualdade. Então, esse termo aqui, se esse termo aqui fosse igual a zero, a gente teria a equação de Bernoulli. Se não há variação de energia interna e não há transferência de calor para o sistema, então o 2 menos o U menos dq dm tem que ser igual a zero. No entanto, a gente sempre fez a mesma restrição. Não tem atrito, então isso tirou o trabalho de cisalhamento e outras coisas. O fluido é incompressível, o regime é permanente e o escoamento ao longo de uma linha de corrente. Mas e essa restrição? Bom, essa restrição ela é imprescindível, mas as próprias restrições anteriores fazem com que essa restrição seja automaticamente satisfeita. Bom, a gente vai ver como isso acontece. Então, se a gente considerar que o escoamento é incompressível e sem atrito, a gente vai mostrar que o U2 menos o 1 menos dq dm é igual a zero, ou seja, que o U2 menos o 1 é igual a dq dm. Para isso, a gente vai lembrar que a energia interna, o U, é uma função de t e do volume específico. No entanto, como o escoamento é incompressível, a gente já disse isso, o volume específico é constante. Então, U é só uma função de t. Então, o estado termodinâmico depende somente da temperatura. Então, a gente vai pegar aqui o U menos o 2, da definição, é CV T2 menos T1. Da equação de Gibbs, a gente sabe que T ds é igual a du pdv. Só que a gente já viu que esse dv, nesse caso, é igual a zero, porque eu não tenho variação do volume específico. Então, como dv é igual a s, a gente tem que T ds é igual a du. E quem que é s? S ele é sempre maior ou igual a 1 sobre t dq dm. Então, a gente vai pegar esse s e colocar nessa derivada. Então, ds, considerando a igualdade, vai ser igual a 1 sobre t dq dm. Então, esse t cancela com esse t. Eu vou ficar aqui t ds, que é igual a du, vai ficar igual a dq dm, é igual a du, que é igual a U2 menos U1. Então, para um escoamento em regime permanente incompressível, sem atrito, abordado nesse vídeo, é verdade que a primeira lei da termodinâmica volta para a equação de Bernoulli. Bom, pessoal, essas são algumas maneiras de deduzir a equação de Bernoulli. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!